Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa noite, uma meditação. Às vezes Deus fala com a gente, quando a gente está lendo a Bíblia, orando, e às vezes nem dá tempo para fazer o sermão direito, né? Organizar assim, arrumar as ilustrações, fazer as divisões, como manda a homilética. Mas eu queria compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. O poder da oração para fazer a obra missionária. Por quê? Que quem está envolvido com a missão precisa de oração? Por que a gente precisa orar? Então, eu queria ficar nesse versículo aqui. E aí, como diz o pastor Antônio Elias, assunto puxa assunto hoje à noite. Uma ideia vai puxando a outra. Tá certo? Se eu disser alguma heresia aí, você deleta, tá? Atos 10, versículo 9. Vamos ler juntos? O que diz aí? No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Quando a gente olha humanamente para a oração é para crente incompetente, porque crente competente é professor, é músico, pode ser até pastor, né? Evangelista, doutor. Mas nós, na nossa cultura brasileira, oração é um negócio assim para crente simples. Se você olhar para a IPB hoje, você vai descobrir que nós temos bons pregadores, bons professores, bons teólogos, bons escritores de livros de teologia. Mas quais são as referências que a gente tem de oração? Oração é declaração de incompetência. Só ora quem é incompetente. Só ora. E nós só oramos quando nós já tentamos de tudo. E aí você diz agora, só oração. Você já disse isso alguma vez? Agora eu já tentei de tudo. Então a oração para nós, muitas vezes, é o último recurso, quando deveria ser o quê? O primeiro. Tudo na nossa vida deveria começar com oração. Mas a oração para Deus, dentro da sua soberania, é um meio de graça que Ele nos deu, para que, através desse meio de graça, os planos dEle, os projetos dEle, se cumpram em nossas vidas. Por isso que é impossível você pensar em oração, ou em missões, em plantação de igreja, em evangelização, em crescimento de igreja, sem o quê? Oração. Pedro, se você observar bem, Pedro estava na missão. Vira a página no capítulo 9.
Tem alguns milagres que Pedro fez. Pedro curou Enéas, aí no capítulo 9, versículo 32. Depois Pedro chegou em Jope e ali ele ressuscitou uma irmã da SAF, que cuidava do departamento de costura, chamada Dorcas. Pedro estava plenamente envolvido na missão. E aqui no capítulo 10, como de costume, todos os judeus, eles oravam pela manhã, ao meio-dia e à tarde. A sexta hora aqui significa que era meio-dia. E como a comida estava demorando, ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, ele então sobe ao eirado, a fim o quê? De orar. Porque oração, irmãos, não é reflexão, estudo. Oração é prática. É muito fácil pregar sobre oração, ensinar sobre oração, mas a coisa mais difícil é orar. E aqui eu queria tirar algumas lições, porque quando Pedro subiu para orar, ele subiu sozinho. Algumas coisas aconteceram. E essas coisas estão relacionadas à missão. A missão. A primeira delas, que acontece aqui no texto, é que quando eu e você, nós oramos pela obra missionária, Deus, Ele muda a nossa visão. Ele quebra os nossos preconceitos. Se você observar no texto, quando Pedro ele está orando, veja lá. Sobreveio um êxtase. Ele viu o céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta, Pedro, mata, hein? E come. E isso se sucedeu por 3 vezes. E a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres o quê? Comum. O que está acontecendo aqui? Às vezes, a pessoa assim, pastor Anival, o senhor precisa passar a visão para a igreja, a visão missionária. Às vezes, alguns dizem assim, nós precisamos convencer o povo da visão missionária. Não resolve. Agora, quando eu e você, nós começamos a orar, aquilo que para nós era preconceituoso, era egoísta, era egocêntrico, Deus muda a gente. Deus transforma a gente. Veja que nesse texto, porque Pedro está orando, Deus muda a sua visão, Deus abre os seus olhos para mostrar que o evangelho não é somente para os judeus, e que um gentio não precisaria se tornar judeu para ser cristão. Ele tinha uma visão de que o gentio era impuro. Era impuro. Presta atenção, irmãos. Igrejas que não oram, elas não se envolvem com a obra missionária. Sabe por quê? Porque elas só pensam em si. E veja que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, que realizou milagres, curas, ressurreição. Nós podemos ter uma igreja onde acontecem coisas extraordinárias de Deus, mas sem visão o quê? Missionária.
igreja que pensa em si, igreja que é voltada para os seus interesses, igreja que tem um planejamento estratégico que não é o de Deus. Irmãos, é muito fácil nós, como igreja, nós criarmos um modelo de igreja humano, carnal, egoísta. E era assim que Pedro pensava. Então, se nós queremos mudar, abrir a visão missionária da igreja, nós precisamos o quê? Orar. É a oração que muda, é a oração que abre a nossa mente, é a oração que abre o nosso coração, é a oração que faz com que a gente veja a necessidade do outro, a condição do outro que está perdido. Então, meus irmãos, teologia sem oração não é a visão de Deus. E é tão interessante nesse texto que sucedeu isso por 3 vezes. E Deus diz para ele, porque ao que Deus purificou, não consideres o quê? Comum. Se nós queremos quebrar os preconceitos da igreja, eu às vezes, quando eu era pastor mais jovem, eu vinha para as reuniões do conselho e brigava com os presbíteros. Porque eu tinha ideia, eu tinha um plano, e eu achava que o meu projeto era de Deus, né? Eu estava ali como anjo da igreja. E brigava e discutia. Não é assim. É necessário que cada um... E eu fico imaginando se Pedro precisou passar por essa experiência. Vocês conhecem a história de Pedro. E se você observar aqui no texto, é quando ele vai orar que Deus o quê? Abre a sua mente. Abre a sua visão missionária. Dá para ele entendimento, compreensão. Aliás, tem um livro escrito pelo Isbe sobre oração em Atos. E ele diz o seguinte, que a luta da igreja se dá entre as portas que Deus abre e a mente dos crentes, a mente que está fechada. As portas de Deus estão aí escancaradas, as oportunidades, os recursos de Deus, a provisão de Deus, a companhia de Deus, a palavra, o Espírito Santo, mas nós não fazemos porque a nossa mente está fechada. Então, quando eu vejo esse texto, eu entendo que a oração ela é importante para dar compreensão missionária para a igreja, para abrir a visão da igreja. Abrir. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, no dia seguinte, indo eles, caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim o quê? De orar. Quando Pedro ora, Deus abre a sua mente, abre a sua visão, abre a sua compreensão missionária. Segunda coisa que acontece aqui, é que quando eu oro e você ora, Deus nos mostra que nós podemos ser resposta de oração. Veja no texto, lá no capítulo 10, versículo 1, que morava em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus,
com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele não era convertido ainda. Temente a Deus, dava esmola. Mas ele, o que ele fazia? De contínuo, ele o quê? Orava. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, quando ele estava orando também, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome o quê? Pedro. Qual é a resposta da oração que Cornélio fez? Pedro. Pedro. Você já pensou nisso? Que coisa extraordinária. Por que o anjo não pregou o evangelho e resolveu o assunto? Por quê? Ficava mais barato, ficava não? Por que o Ricardo tem que sair daqui para ir para a Albânia? A gente não sabe quantos irmãos nossos lá na Albânia olhou durante anos pedindo: Senhor, manda um missionário, manda alguém. E você vai descobrir, veja lá, nesse texto, que Pedro, no versículo 17, veja lá, Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Aí no versículo 19 diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu, o que os enviei. Que coisa linda. Aqui não é coincidência, é jesuicidência, não é isso? É Deus respondendo a oração e dizendo para Pedro: Pedro, eu é que te enviei esses homens, eu que fiz com que o centurião Cornélio, e crente, ele é tão difícil que tem que mandar a polícia atrás, porque Cornélio era centurião. E vai lá. E Pedro, então, é uma resposta de oração daquelas orações que continuamente Cornélio fazia, meu irmão. Fazia. Então eu queria chamar a sua atenção, né? Você, quando for cantar, quando for orar, toma cuidado, porque às vezes você diz assim: usa-me, Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai te enviar, tá? E você vai arrumar uma encrenca muito grande na sua vida. Nós temos recebido muitas mensagens de encorajamento. Tem crítica também, mas crítica a gente não ouve não, só deleta, né? Tem algumas críticas que você tem que realmente observar, mas na grande maioria são críticas muito negativas, né? Mas se existe uma coisa importante que a gente tem experimentado, é que a igreja de Pinheiros tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Porque nós nos tornamos resposta de oração. Recebemos um vídeo essa semana lá, de uma cidade, sertão pernambucano. O pastor fez um vídeo agradecendo a igreja, porque nós mandamos, acho que 100 ou 150 cestas básicas para aquelas pessoas que estavam passando o quê? Necessidade. Necessidade. Então, a oração, ela é importante, ela é poderosa para a obra missionária, porque ela abre a nossa mente, ela muda a nossa mentalidade.
A oração é importante porque quando a gente ora, a gente entende que nós somos a resposta, ou podemos ser a resposta da oração de outras pessoas. E nós temos que ir atrás dessas pessoas, ir ao encontro dessas pessoas, porque é Deus que está nos buscando. Não foi Cornélio que mandou pegar Pedro lá em Jope, foi Deus. Foi Deus. Terceira lição. Terceira lição sobre o poder da oração para a obra missionária. Muda a nossa visão. Nos coloca como resposta de oração. Mas eu queria destacar um terceiro aspecto. É que nós, quando oramos na obra missionária, nós somos usados por Deus para conversão de outras pessoas. Veja, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. No versículo 31, disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamar Simão, por sobrenome Pedro. Aí Deus vai dar até o endereço, onde encontrar Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte, o que? Do Senhor. Olha que coisa linda. Nós não queremos ouvir Pedro. Nós não queremos ouvir o discurso de Pedro. Nós queremos ouvir o que te foi o quê? Ordenado da parte do Senhor. E meus amados irmãos, louvado seja Deus por isso. Porque nós não somos donos da mensagem. Nós não temos a autonomia para pregar o que nós queremos. Nós temos que pregar aquilo que nos foi ordenado pelo Senhor. E veja no versículo 44, por favor, rapidamente aí, 10:44, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os viam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Quando Pedro começou a pregar aquilo que o Senhor lhe havia ordenado, o Espírito Santo caiu, foi derramado. E o Espírito Santo não pode ser derramado se não tiver a fé. Pedro esclarece isso lá em Atos capítulo 2. Que faremos, varões e irmãos? Pedro diz: arrependei-vos, cada um, para que os vossos pecados sejam perdoados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é consequência daqueles que ouvem e que são regenerados pelo Espírito Santo, convertidos pelo Espírito Santo. Irmãos, esse texto, quando a gente lê, quando eu leio assim, eu fiz, tem muita coincidência, não tem? Mas não é coincidência, é Jesuscidência. Porque Deus é quem faz a obra. Mas Deus faz a obra na vida de quem ora. E é tão interessante
Tão interessante. Porque o que Deus estava fazendo ali era algo completamente novo. Deus estava abrindo a porta do Evangelho para os gentios. E assim como Pedro foi usado entre os samaritanos, ele agora é usado para esse centurião romano. E no capítulo 11, se você observar, Pedro ainda teve que dar satisfações, explicar o que havia acontecido ali, porque o que estava acontecendo ali era um rompimento do judaísmo para o cristianismo. O cristianismo não é uma mera seita do judaísmo, pelo contrário, é o evangelho da graça de Deus, que foi prometido a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o que Deus estava fazendo ali foi um rompimento, uma quebra de paradigmas. E isso só acontece com o quê? Oração. Oração. Diz, lê comigo, Atos 11, por favor. 11, 18. O que diz aí? Diz assim: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o quê? O arrependimento para a vida. Irmãos, tudo que é feito com oração termina com a glorificação do nome de Deus. Quem foi que deu arrependimento aos gentios? Deus. Quem foi que ouviu a oração de Cornélio? Deus. Quem foi que abriu a cabeça de Pedro para entender e para ele ir lá pregar? Deus. Quem produziu a conversão dos gentios foi Deus. E tudo terminou com a glória de Deus. Jesus Cristo disse, vamos ficar de pé para a gente encerrar? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz assim, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado o quê? No Filho. Vá para Apocalipse capítulo 5 e você vai descobrir que Deus é glorificado, que o Cordeiro de Deus é glorificado, porque com o seu sangue ele comprou gente de todas as tribos, línguas e nações. Mas quem foram os instrumentos de Deus? Nós. Nós. Que você aprenda um pouquinho aí com isso. Que você ore nessa noite dizendo: Senhor, abra minha mente, tira os meus preconceitos. Às vezes a gente tem preconceito até com gente que vem aqui. Tem um casal que tem vindo aqui que se converteu, ele é todo tatuado. Ele é a esposa. Eu já vi gente torcendo a cara. Mas eu acho tão engraçado. Falei, rapaz, eu queria pintar assim, mas... Ele falou, mas no corpo da ressurreição, pastor, vai estar tudo resolvido. Eu falei, graças a Deus. Corpo ressurreto vai ter, né? Mas aquilo ali foi feito porque eu não conhecia Jesus antes.